Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. O meu nome é Isaías Carneiro. Eu sou fundador da comunidade Coração Novo do Rio de Janeiro, que tem sede aqui no Rio de Janeiro. Nós somos reconhecidos aqui na Arquidiocese como uma associação pública de fiéis leigos. Então nós estamos debaixo da mão do arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Orani João Tempesta. Eu sou o fundador dessa comunidade e também responsável por uma iniciativa internacional de diálogo, a Missão Somos Um. Quero agradecer desde já ao padre Elisandro, que fez o convite para que nós pudéssemos estar nesse Domingo da Misericórdia compartilhando com os irmãos uma palavra, trazendo para os irmãos uma direção da parte de Deus através da sua palavra nesse domingo para nós tão importante na Igreja Católica, o Domingo da Misericórdia. Ao mesmo tempo, também quero agradecer a toda a paróquia de São Sebastião, todos os paroquianos, todos aqueles a quem esse vídeo irá chegar, a quem esse retiro virtual estará chegando. E de maneira particular agradecer ao meu amigo Luizinho, que fez esse meio de campo, que intermediou para que a gente pudesse estar aqui juntos no dia de hoje, compartilhando sobre essa realidade tremenda que é a misericórdia de Deus. Agradeço muito mesmo por poder estar fazendo isso em forma de vídeo, de forma virtual, porque as circunstâncias nos obrigam a isso. Eu deveria estar viajando, estar chegando e estar com vocês pessoalmente. Para mim seria uma grande alegria. Faz tempo que eu não faço missão aí nessa região de Santa Catarina. E para mim seria de fato uma alegria muito grande poder estar com vocês pessoalmente, poder compartilhar, abraçar cada um, estar junto, Mas os planos de Deus acabam se transformando diante das circunstâncias. A misericórdia de Deus age assim. Toda vez que se impõe sobre nós uma dificuldade, toda vez que se impõe sobre nós uma realidade desafiadora, Deus vem com a misericórdia e nos apresenta outras saídas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente não está podendo sair nem de casa. Estou gravando aqui de dentro do meu escritório essa partilha com vocês, Nós temos que ficar confinados mesmo. Tem regras muito rígidas aqui no Rio de Janeiro. Em função disso, a gente não pode sair. Porém, a gente pode gravar. A gente pode se aproximar um do outro. A gente pode compartilhar a palavra um com o outro. Eu quero fazer isso com você nesse tempo que nós temos juntos aqui. Quero partilhar, quero orar com você, quero liberar uma palavra de vida sobre a sua vida, sobre a sua história, quero abençoar a sua vida nesse Domingo da Misericórdia, e eu espero que você possa então, junto comigo, fazer esse itinerário, ou essa parte do itinerário que o nosso Congresso da Misericórdia, o nosso Domingo da Misericórdia, o nosso encontro de misericórdia da nossa paróquia São Sebastião está nos propondo. Nós vamos fazer um itinerário lindo. Essa é a primeira pregação, é a pregação da manhã, e depois dela nós teremos outras pregações. O que eu quero pedir a você é que você fique atento, não só com essa, mas com cada uma daquelas que virão a seguir e que serão uma forma através da qual, nesse tempo, o Senhor vai nos alimentar de maneira muito especial nesse Domingo da Misericórdia. Eu quero começar dizendo uma coisa para você que para mim é muito importante nesse tempo que nós estamos vivendo. É verdade que nós estamos confinados. Isso é inegável. Aqui no Rio de Janeiro, como eu disse há pouco, sobretudo, nós estamos fechados em casa. Nós estamos confinados. Porém, nós não estamos isolados. Eu tenho falado isso nas lives que eu comecei a fazer com a minha esposa, e você pode acompanhá-las. Eu, minha esposa e minha filha, minha esposa Patrícia, minha filha Isabel. Eu nem disse, sou casado, Sou casado com a Patrícia, nós somos casados, já vamos para completar agora 16 anos de casado. Nós temos uma filha, Isabel, que tem
vai completar esse ano 10 anos de idade. E durante o período do confinamento, o Senhor nos inspirou a iniciar uma live familiar para orar com a comunidade Coração Novo. E aos poucos vão chegando outros irmãos, outras irmãs, e vão chegando, e a gente vai orando juntos. E essa live a gente chama, o nome dela, o título dela é Confinados com Jesus. Confinados com Jesus. Sim, porque nós estamos confinados, mas temos por companhia a palavra de Deus. Temos por companhia o Senhor. Então, é verdade, nós estamos confinados, mas nós não estamos isolados, porque nós estamos confinados com Jesus. E eu queria proclamar isso já no início dessa palavra sobre a sua vida nesse tempo. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja vivendo, não importa a situação na qual você encontre. Você pode até estar confinado, encurralado, pode estar se sentindo ali preso no canto da sua história. Mas você não está sozinho, você não está sozinha. Você está confinado, você está no aperto, você está no sofrimento, mas você está com Jesus. E se não está, passe a estar a partir de hoje, a partir de agora, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco e Ele quer estar ao seu lado para te ajudar, para te acompanhar em cada situação na qual você se encontrar. Então, esteja confinado, respeite as orientações sanitárias que nos têm sido dadas, mas, por favor, não fique sozinho. Fique confinado, fique confinada, mas se agarre na palavra, se agarre com Jesus, abrace o Senhor Jesus e faça dele a sua companhia. E você vai entender o porquê isso é tão importante ser tratado num domingo da misericórdia. A palavra que me foi apresentada para compartilhar com você nesse domingo está na primeira carta de Pedro, capítulo 3. É curioso que Pedro é aquele discípulo de Jesus, aquele mesmo que falou que ia defender Jesus, que permaneceria do lado de Jesus, que depois negou Jesus 3 vezes. Há 2 semanas atrás a gente estava ali, olha, na Semana Santa, falando disso. Na Sexta-feira Santa, de sábado, de quinta para sexta, a gente estava lembrando que Pedro negou Jesus 3 vezes, e esse homem que passou por esse aperto, que passou por essa situação, que se sentiu encurralado também diante das perguntas que fizeram a ele, se ele não andava com Jesus, se ele não era um daqueles que era amigo de Jesus. Esse mesmo homem agora, ele assume a condição, assumindo a condição de discípulo, ele agora começa a orientar as pessoas, porque ele, cheio do Espírito Santo, é capaz de perceber a ação misericordiosa de Deus com ele e com os discípulos, com a igreja, através da encarnação do Verbo, através de Jesus. Deus não se prevaleceu, Deus não ficou no seu lugar, Deus se derramou, Deus se esvaziou, Deus se fez homem, Deus veio encontrar-se com a nossa miséria. E Jesus, Deus, Jesus o Filho de Deus, Jesus o Filho do homem, aquele que haveria de nos salvar, que haveria de ser mandado, enviado para a nossa salvação, aquele que o apóstolo Paulo chama de reconciliador do Pai, esse Jesus acolheu a todos, esse Jesus conviveu com a samaritana, conversou com ela, entrou na casa de Zaqueu, curou o cego,
fez coxos andarem, limpou, curou os leprosos. Esse Jesus que entregou a sua vida para cuidar, para ser sensível a todas as realidades de miséria que estavam ao seu redor, esse mesmo Senhor anunciou o reino que era Ele mesmo. Anunciou o reino que era o seu jeito de viver, que era a sua vida, do qual ele era a imagem viva. Jesus, o reino de Deus no meio de nós, anuncia o reino de amor, o reino do amai-vos. Amai-vos, João 13:35, é isso que Jesus vai dizer. Amai-vos, nisto reconhecerão que vós sois os meus discípulos. Queridos, Pedro estava escutando tudo isso. Pedro estava testemunhando tudo isso. Pedro estava olhando para essa realidade, aleluia. Pedro estava olhando para essa realidade e estava com o seu coração sendo cheio, plenificado daquelas palavras, daquele testemunho misericordioso de Jesus, que ia ao encontro de cada realidade. E Pedro, sensível a essa realidade, começa a discernir após a morte de Jesus, através daquele espelho, através daquela realidade que Jesus havia testemunhado, qual seria o caminho através do qual aquela comunidade cristã também deveria seguir. Pedro olha para essa realidade apresentada por Jesus. Pedro enxerga e é sensível o bastante para compreender que todos esses elementos apresentados pelo Senhor Jesus, através do seu jeito de viver, do seu jeito de existir, eram na verdade um código, um caminho através do qual a igreja deveria seguir. E aí, no capítulo 3 da primeira carta de Pedro, no capítulo 3, Pedro nos dá algumas orientações. Eu estive aqui lendo e estudando com essa carta, e eu gostaria agora de compartilhar algumas impressões que eu tive a respeito dessa realidade do capítulo 3 da primeira carta de Pedro, e eu vou lendo e vou partilhando com você. Eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, e já no versículo 1, perceba o seguinte: nós estamos falando o título da Bíblia Ave Maria. O título da Bíblia Ave Maria é Deveres Mútuos dos Esposos. Deixa eu dizer uma coisa para você que é muito clara na palavra de Deus. A família é, por excelência, a escola da misericórdia. A família é, por excelência, pensada por Deus para ser uma escola de misericórdia. É ali que homem e mulher devem aprender a conviver. E veja, de novo, que graça de Deus, né? Eu vou entrar aqui na palavra. Mas nós estamos confinados em família. Estamos confinados em família. Para muitos tem sido uma bênção, porque tem tido a oportunidade de conversar, de dialogar, de crescer no relacionamento, de sentar à mesa para comer juntos, de compartilhar, de ver filme junto, de fazer sessão de cinema em casa, de brincar com os filhos. Para muitos tem sido uma oportunidade enriquecedora. Mas deixa eu dizer, para muitos também tem sido uma realidade muito difícil. Porque não se viram fechados em casa com a sua própria família. Porque
passaram um longo tempo, quiçá, talvez, toda a sua vida de casados, fugindo da relação. E agora precisam se relacionar com a sua casa, com a sua família. Quantas mulheres estão sofrendo, quantas esposas estão sofrendo, porque não aprenderam o seu lugar de esposa dentro da família? Ou perderam a noção, aquela que os nossos antigos, que os pais, nossos avós, nossos pais, nossos tios tinham, de que a esposa, ela guarda em si essa capacidade de agregar, de contemporizar os ânimos dentro de casa. Mas porque a mulher foi obrigada a sair de casa, aos poucos para trabalhar, para ajudar a manter a casa, e é claro, precisa mesmo, foi aos poucos perdendo. Muitas mulheres foram aos poucos perdendo essa capacidade de ser sensíveis para contemporizar e para agregar a casa, para trazer harmonia para a casa. Por outro lado, os homens que perderam a capacidade de pastorear, de serem pastores dentro do seu lar, de terem o cajado na mão e assumir a responsabilidade por conduzir suas famílias para Deus. E veja, eu vou deixar isso bem claro para você e para mim também. Os meus ouvidos são os primeiros que estão escutando. Nesse momento de sofrimento, de pandemia, é um momento de medo. É um momento que o medo nos visita de uma maneira muito intensa. Momento que a dúvida nos visita de uma forma muito intensa. É o momento em que nós nos sentimos sozinhos diante das notícias ruins que batem o tempo todo à nossa porta através da televisão. Muito cuidado, viu? Desliguem a televisão. Cuidado com a internet, cuidado com o celular, porque você abre notícias o tempo todo e as notícias nem sempre, ou quase sempre, não são positivas e isso só tem feito mal para as pessoas. E aí a família fica naquele ambiente de medo. Qual é o papel do homem, o papel do pai, o papel do chefe da família? Nesse momento, o papel do chefe da família é apresentar a segurança, é trazer a segurança. Se por um lado o papel da mulher é contemporizar, é abrandar os ânimos, é criar harmonia, o papel do homem é trazer a segurança. E não existe segurança, amados irmãos, amadas irmãs, fora de Deus, fora do Senhor. Sem a presença do Senhor, não há segurança. Não há possibilidade de uma família se sentir segura sem a presença de Deus. E você pode estar se perguntando, mas o que é que isso tem a ver com o domingo da misericórdia? Ora, vamos então para a palavra. Vamos então para a palavra. Versículo 1 do capítulo 3. Vós também, ó mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Se alguns não obedecem à palavra, serão conquistados, mesmo sem a pregação, sem a palavra da pregação, pelo simples procedimento de suas mulheres. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho que você já deve ter ouvido isso muitas vezes, mas talvez isso não entre aqui na sua cabeça. Submissão. Submissão é uma estratégia do reino. É uma estratégia de Deus. É uma estratégia de Jesus.
Ser submisso é ser suporte para, estar sob a missão, estar debaixo da missão, para suportar a missão. É que nós perdemos completamente esse entendimento a respeito das palavras. A Escritura diz que o nosso povo, o povo padece por falta de conhecimento. Uma das faltas de conhecimento é o conhecimento da palavra, do verbo. Ser submisso, submeter-se, submício é a graça, é a força, é a capacidade que nós temos de estar debaixo da missão de alguém e ser suporte para que ele cumpra essa missão. Eu falei há pouco, a missão do marido é ser pastor. A missão do marido é pastorear. E pastorear para Deus. A missão da mulher é contemporizar. E a mulher submissa a essa missão do pastoreio que o seu marido deve ou deveria cumprir, ela estabelece um caminho, um canal através do qual Deus vai falar ao coração do seu marido, mesmo que não seja através da palavra. Mesmo que não seja através da pregação da palavra, será através do seu testemunho de mulher. E aqui começa a misericórdia. Pedro falava isso para as mulheres, porque ele viu como Jesus se encarnou, como Jesus se derramou, como Jesus se esvaziou. E ele está dizendo agora, colocando isso na realidade da vida da mulher, dentro da relação entre esposo e esposa, e ele está dizendo, Pedro está dizendo, olha aqui, olha, se você quer ganhar a sua família, se você quer ganhar a sua família para Deus, se você quer que Deus entre e ordene, e impere e haja no meio da tua casa, então você vai precisar quebrar o teu coração e entender que o seu papel é de estar debaixo da missão do seu marido, dar suporte para que o seu marido cumpra a missão de pastorear. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele diz aqui, mesmo sem a palavra da pregação, pelo simples procedimento de suas mulheres. Você sabe, você mulher, tem a capacidade de, olha, conquistar o nosso coração. Deixa eu usar essa palavra assim, de seduzir o nosso coração. Faça isso para a palavra de Deus. Faça isso para Deus. Através do quê? Testemunho de humildade. Testemunho de humildade do seu coração quebrantado. O apóstolo Pedro, São Pedro vai dizer assim, não, ele vai começar a dar regras morais, de costume, de moral e bons costumes, né? Ele vai falar de moral e bons costumes. Algumas coisas, então, você vai precisar procurar compreender dentro do contexto que Pedro falava para aquela realidade lá. Mas vamos seguir, então. Ao observarem a vossa vida casta, seus maridos, ao observarem a vossa vida casta, sabe o que é castidade aqui? É santidade de vida. Busca de vida em santidade. Têmpera nas palavras, temperamento no modo de falar, na maneira como se dirige, na forma como fala, como anda, como se veste. Ao observarem vossa vida casta e reservada, não seja o vosso adorno o que aparece externamente,
cabelos trançados, ornamento de ouro, vestidos elegantes, mas tende aquele ornato interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico. Oh, glória a Deus, aleluia. Mulheres, espírito suave e pacífico. Palavras de paz, palavras de suavidade, voz doce, voz cândida, capacidade de atrair o homem e dominá-lo pela doçura, porque nós homens, nós somos feras, mas não tem fera que não acalme diante da doçura da palavra de uma mulher com o coração totalmente quebrantado pelo Senhor, e o nome disso, mulher, é misericórdia. Isso é uma ação, isso que nós chamamos de ação misericordiosa, que a igreja vai chamar de ação misericordiosa. Versículo 4. Mas tende aquele ornato interior e oculto ao coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, que é tão precioso aos olhos de Deus. Era assim que outrora se ornavam as santas mulheres, que esperavam em Deus, eram submissas a seus maridos. Eu estou lembrando de Esther, eu estou lembrando de Sara, eu estou lembrando de Rebeca, eu estou lembrando de mulheres que foram levantadas por Deus para o cumprimento de um propósito. Mas eu estou lembrando também de mulheres do nosso tempo. Eu estou lembrando de Santa Giana Beretta Molla. Eu estou lembrando de Santa Catarina de Sena. Eu estou lembrando de Santa Faustina Kowalska. Eu estou lembrando da Beata Helena Guerra. Aleluia! Eu estou lembrando de muitas mulheres que agiram com autoridade, porque eram dóceis ao Espírito Santo e mudaram a sua casa. Eu quero profetizar nesse momento para você. Que você que está ouvindo essa palavra seja tocada, seja profundamente tocada no seu espírito, e o Senhor vai começar a te usar de uma maneira nova, de uma maneira diferente, para que você possa conquistar o coração do seu marido e, através dele, o coração de toda a sua casa. E aí sim você vai poder dizer, você pode dizer comigo agora: eu e minha casa serviremos o Senhor. Porque não é porque Deus vai entrar pela janela e vai tomar conta da sua casa, não, mas é porque você vai se tornar uma estratégia na mão de Deus, aleluia. Você vai se tornar uma estratégia na mão do Senhor, um instrumento favorável na mão de Deus. Ele vai te usar de um jeito novo que você nunca imaginou que poderia acontecer. E ele vai transformar a sua casa. E aí, de fato, quando os seus ânimos estiverem dominados, quando você aprender a submeter ao Espírito Santo os seus ânimos, então você vai ver ali o Espírito Santo trabalhando. E você vai ver Deus trabalhando na sua casa, na sua família, através da obra que Ele está fazendo em você. Amém? Versículo 6. Como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor, dela vos ornais, filhas, pela prática do bem, sem temor de perturbação alguma. Do mesmo modo, vós, ó maridos, e aí agora voltamos os olhos para nós, os homens. Vós, ó maridos, comportai-vos sabiamente. Tem homens agora ouvindo isso aqui, né? Então vamos lá. Ao homem é confiada a graça de introduzir a sua família no céu. Ah, mas Isaías, você está falando isso, você não conhece o meu marido. Meu marido nem vai na igreja. Meu marido nem aparece na igreja. Opa, vamos lá. Primeira coisa,
Cada um assume a sua responsabilidade. Então você assume a sua agora. O seu marido provavelmente não teve revelação ainda. Não teve um encontro pessoal com Jesus ainda. E a palavra já falou para você sobre como isso pode e vai acontecer. Amém? Agora deixa eu falar para os homens. Para aqueles que estão se aproximando da presença de Deus, aqueles que se aproximaram de Deus, aqueles que estão servindo ao Senhor, que vão à igreja, que buscam a Deus, ou que aparecem na igreja só de vez em quando, não importa qual é o nível da sua relação com Deus através da igreja, mas essa palavra agora é para você, meu amigo. Deixa eu falar uma coisa para você. A você foi dada a graça e a responsabilidade de introduzir um povo na presença de Deus. E esse povo se chama a sua família. Sua família. E você precisa quebrantar o teu coração, humilhar o teu coração na presença de Deus, para se deixar ensinar por Deus. Eu quero dizer para você que só e apenas os corações humilhados são aqueles que Deus consegue encher com a sua sabedoria. E para conduzir uma família para o céu, precisa de sabedoria. Para conduzir uma família na presença de Deus, precisa da sabedoria. Querido, em tempos de confinamento, a experiência da vitória com Jesus, da vitória em Deus, só é feita por pessoas sábias. Porque as pessoas sábias, o homem sábio é aquele que consegue conduzir a sua família no meio da tempestade. Porque ele não se desespera. Ele não se desespera. Ele fica no barco, ele cuida do barco, a tempestade balança o barco para lá e para cá. Ele também sente medo, ele também sente dúvida. Será que vai cair? Será que a onda vai me derrubar? Será que essa tempestade vai me vencer? O homem também sente medo, o homem também sente dúvida. Mas a sua confiança está no Senhor. Aleluia, homem. No Senhor que fez o céu e fez a terra. No Senhor está a minha confiança. Ele é o meu amparo, Ele é o meu refúgio. E você, homem, conduz a sua família nos momentos de tempestade. Agora tem um coronavírus aí, agora tem uma pandemia, mas tem outras tempestades pelas quais a sua família vai passando. Tem outras tempestades pelas quais a sua família tem que atravessar. E a sua família tem atravessado muitas vezes sozinha, por causa da tua negligência. Desculpa, eu preciso ser bem claro para você. Muitas vezes a sua mulher tem conduzido a sua família sozinha no meio da tempestade, porque você não assumiu a sua responsabilidade como aquele que deve trazer segurança para dentro da sua casa. O apóstolo Pedro está dizendo que isso é uma obra de misericórdia, queridos. Queridos homens, essa é uma obra de misericórdia. Paternidade é obra de misericórdia. E deixa eu dizer uma coisa para você muito importante. Não sei se eu tenho aqui o livro comigo, o meu livro, mas eu trabalhei no meu livro, o livro Igreja, Família de Deus, o tema da paternidade espiritual. Para dizer, sabe o quê? Tem muitas pessoas que se tornaram pais biológicos, muitos homens que se tornaram pais biológicos. Nem sempre a paternidade biológica significa também paternidade espiritual.
Depois que você gera uma família do ponto de vista civil, você vai no cartório, casa com a sua mulher, depois você tem filhos com ela, tá? Biologicamente, então você constituiu a sua família, ou você adotou um filho, adotou uma criança, constituiu a sua família. Isso não resolve família. Isso não resolve família, porque família precisa de mais. Família precisa da direção para Deus. E por isso existem famílias que são naturais, mas que não são espirituais. O Senhor quer que você homem, entenda a necessidade de tornar a sua família natural uma família também com vínculos espirituais. Mas deixa eu dizer para você, isso não se faz por mágica não, viu, homem? Meu amigo, isso não se faz por mágica. Precisa de fazer um caminho. Você precisa aprender a ser amigo da palavra de Deus, a estudar, a conhecer a palavra, a se relacionar com Deus, a se relacionar com o Espírito Santo diariamente. Isso é um ato de misericórdia com a sua própria casa, com a sua própria família. E assim, veja, do mesmo modo, vós, maridos, comportai-vos sabiamente no vosso convívio com as vossas mulheres, pois são de um só sexo, mais fraco. Porquanto elas são herdeiras como o mesmo direito que vós outros, da graça que dá a vida. Tratai-as com todo respeito, para que nada se oponha às vossas orações. Cuidado com a palavra, com o jeito de falar. Sabe, você é pai, você é esposo, você é portador da bênção. Agora o apóstolo Pedro vai entrar na segunda parte desse capítulo falando sobre isso. Nós vamos entrar com ele, tá? Você é portador da bênção. Abençoar é uma atitude de misericórdia. Quando você abre a sua boca para qualquer coisa, para falar qualquer coisa com a sua esposa, com os seus filhos, que não seja bênção, então isso está depondo contra você mesmo diante de Deus. Isso depõe contra as suas orações, contra aquilo que você pede. Porque a oração é uma aliança, querido. E a aliança exige um todo. A aliança nunca é feita pela metade. Nunca é feita pela metade. Versículo 8 e segunda parte, segundo título: saber sofrer como Cristo. Lembra que eu tinha falado? Pedro olhou para o testemunho de Jesus, para a vida que Jesus levava, e agora ele falou aos esposos, porque a base é a família é a escola da misericórdia. Justamente a partir da relação homem-mulher, esposo-esposa. Mas agora ele vai falar para toda a comunidade. E presta bem atenção, aonde o apóstolo Pedro vai levar você. Finalmente, vai levar você e a mim. Finalmente, tende todos um só coração e uma só alma. Sentimentos de amor fraterno, de misericórdia, de humildade. Não pagueis mal com mal, nem injúria com injúria. Ao contrário, abençoai. Abençoai, pois foi para isto que fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Com efeito, quem quiser amar a vida, haver dias felizes, refreie sua língua do mal e seus lábios das palavras enganadoras. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos
aos rogos, mas a força do Senhor está contra os que fazem o mal. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho dedicado a minha vida, eu falei no início dessa ministração, que eu tenho dedicado a minha vida, fazem alguns anos, a um trabalho que está aqui, é a Missão Somos Um, né? Missão Somos Um. Começou como conferência, era uma conferência e se transformou na Missão Somos Um. A Missão Somos Um é um caminho de unidade que nós fomos estabelecendo pouco a pouco, aonde estão conosco líderes católicos e evangélicos e irmãos católicos de várias experiências, comunidades novas, renovação carismática, onde o nosso cardeal, o nosso arcebispo, Dom Orani, nos acompanha, nos abençoa, nos orienta e participa das iniciativas junto conosco. E tem uma coisa aqui muito importante. O caminho da unidade tem se revelado para nós, tanto dentro da Igreja Católica, como fora da Igreja Católica, com as outras igrejas, comunidades, com as outras igrejas que professam a fé cristã, como um lugar favorável para o exercício da misericórdia de Deus. Tanto aqueles irmãos têm tido misericórdia conosco e têm nos acolhido como somos, e nós temos descoberto a cada dia que passa, que embora nós sejamos uma igreja tão rica, tão cheia de tesouros, aliás, tesouros que nenhuma outra igreja tem, né? Mas embora nós tenhamos todos os tesouros dos sacramentos, os tesouros da tradição, os tesouros do magistério, da própria Escritura, como óbvio, nós vivemos muitas vezes longe desse tesouro, porque nós não somos capazes de nos amar, de nos oferecer em amor, de testemunhar ao mundo que, como católicos, nós nos amamos. Eu quero fazer um convite a essa comunidade paroquial e a todos que ouvem que veem esse vídeo, para que nós possamos pensar a nossa missão no mundo, como católicos, de testemunhar que nós nos amamos. Muito mais do que ensinar, e olha que é muito importante, né? Muito importante. Então, eu estou dizendo muito mais. Eu não estou dizendo de não fazer isso, mas muito mais do que ensinar os nossos dogmas, que são o nosso grande tesouro, nosso grande valor, dogmas de fé. Muito mais do que ensinar os nossos costumes, nós precisamos testemunhar que nós nos amamos. E o amor exige quebrantamento de coração, exige humilhação de coração. Sabe, nós precisamos, como comunidade paroquial, como comunidade de fé, como irmãos da mesma família espiritual, resgatar essa palavra, esse versículo 8 e seguintes do capítulo 3 da carta de São Pedro, da primeira carta de Pedro. Finalmente tendes todos um só coração e uma só alma, sentimentos de amor fraterno, de misericórdia, de humildade. Eu citei há pouco para você João 13,35, quando Jesus diz: amai-vos, nisto todos reconhecerão que vós sois os meus discípulos. Deixa eu dizer para você, nem a nossa família nos reconhece como discípulos de Jesus. A nossa família fala assim: a fulana, o fulano,
Ah, eles são católicos. Eles são beatos. Agora nem falam mais beatos, né? Religioso agora não é mais beato. Religioso agora é intolerante. Ah, esse pessoal aí cego, que não sabe olhar nada. Por quê? Nós estamos cheios de legalismo nos nossos lábios, mas vazios de amor no nosso coração. Nós queremos convencer as pessoas, e a nossa família é a primeira a sofrer com isso. Nós queremos convencer as pessoas do amor de Deus sem testemunhar amor. E amor não se prega com palavras. Amor é testemunho. Isso é ação da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso porque se faz homem, se encarna, vive no meio de nós, cuida de nós. Ele é Emanuel. É Deus conosco, que se revela em Jesus, aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai admirável, príncipe da paz. É assim que as pessoas reconhecem que Deus as ama. Então nós fazemos um monte de projetos de pastoral, nós fazemos um monte de ações pastorais, nós trabalhamos e fazemos missões e vamos às ruas e visitamos e fazemos trabalhos pela internet e pregamos. Olha, eu falei há pouco que estou fazendo live pela internet, mas isso, queridos irmãos, não resolve nada se as pessoas não olharem para nós e não virem elas mesmas com os olhos delas e testemunharem que nós nos amamos. Por outro lado, não é possível que nós nos amemos sem nos relacionarmos uns com os outros, e a relação exige disposição para humilhar-se diante daquilo que eu considero miséria no outro. Eu considero, porque pode não ser. Essa é uma realidade que, primeiro, eu estou falando intra-eclesial. Nós, católicos, temos que nos amar. Aprender a nos amar para testemunhar esse amor para o mundo. Quando alguém diz, olha, eu sou devoto da Divina Misericórdia, eu sou discípulo da Divina Misericórdia, eu sou anunciador da misericórdia. Peraí. O que é que significa ser devoto, ser discípulo, ser anunciador? Isso tudo é maravilhoso, mas a misericórdia não se anuncia senão com gestos concretos, querido. A gente pode e deve orar todos os dias. Eu oro todos os dias com o terço da misericórdia. Mas espera aí, eu tenho a oração do terço da misericórdia na minha devoção, é isso que eu quero dizer. Mas espera aí, não é isso que me faz uma pessoa misericordiosa. Não é isso que me transforma em uma pessoa misericordiosa. O que me transforma em uma pessoa misericordiosa é a capacidade que eu tenho de amar aquele que não é igual a mim, que não pensa igual a mim, mas que eu reconheço que é filho do mesmo Pai, que eu sou filho também. E que eu amo. Eu amo porque eu olho para Jesus e vejo que ele foi capaz de se encontrar com a samaritana no poço de Sicar. Então, se ele foi capaz de parar com aquela mulher e conversar com ela, meu Deus, que escândalo! Por que é que eu não sou capaz de conversar com alguém que pensa diferente de mim? Se a minha misericórdia não é capaz, se o fato de ser misericordioso não me faz capaz de tocar a essas realidades, então eu não posso falar ainda de misericórdia. Eu preciso entrar nessa escola que começa em casa, viu? O exercício da misericórdia começa nas primeiras relações, que eu tenho ao meu alcance, e as primeiras relações são da minha família. Compreende onde eu quero chegar? Versículo 9.
Não pagueis o mal com o mal, nem injúria com injúria, ao contrário, abençoai, pois foi para isto que fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Nós estamos vendo um momento em que a sociedade, tão polarizada como ficou, né? Ou nós somos de um lado ou somos de outro. Peraí, calma aí, é o próprio Pedro que vai dizer para nós, né? Nós, ao contrário, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O nosso lugar não é nem na direita, nem na esquerda, nem no centro. Nosso lugar é em Cristo, é olhando para as coisas do alto. Aleluia. É olhando para as... Ali é o nosso lugar, a nossa referência, o nosso referencial é o Senhor. E quando nós tiramos os nossos olhos desse referencial, quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, então a gente se coloca de um lado ou de outro, ou de outro. Não perca, não tire os seus olhos do referencial, meu amado, minha amada. Não tire os seus olhos do referencial, porque o demônio tem feito essa obra de dispersão. Muitos de nós nos dispersamos, e quando nos dispersamos, tirando os olhos do referencial, deixamos de ser conhecidos como o povo da misericórdia, para ser conhecido como o povo do lado A, do lado B, do lado C, do lado D, do lado E. Não tire os seus olhos do referencial. Não se permita trair. Não deixe ser traído, ser disperso, ser roubado da sua referência, que é o Senhor, o Deus de misericórdia. E aí ele vai continuar: se fordes zelosos do bem, quem poderá vos fazer o mal? E até sereis felizes se padecerdes alguma coisa por causa da justiça. Portanto, não temais as suas ameaças, e não vos turbeis, antes santificais em vossos corações Cristo o Senhor. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Tende uma consciência reta, a fim de que mesmo naquilo em que dizem mal de vós, sejam confundidos os que desacreditam o vosso santo procedimento em Cristo. Aliás, é melhor padecer. Se Deus assim o quiser, por fazer o bem, do que por fazer o mal. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. Lembra o que eu falei no início da nossa palavra? No início dessa palavra, Pedro está espelhando, está dizendo: lembra o que Cristo passou? Eu estou dizendo para você, faça o mesmo, porque esse é o caminho para a sua salvação, mas é o caminho para a salvação da sua casa, é o caminho para a salvação da sua comunidade, é o caminho para a salvação da sua igreja. Ele dá as orientações de costume, as orientações morais, e agora ele volta naquele espelho que eu falava no início da nossa palavra. É nesse mesmo espírito, versículo 19, que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes, quando os aguardava com paciência, enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8, se salvaram por meio da água. Jesus agora, Pedro está dizendo, Jesus foi até esses espíritos que não acreditaram em Noé. Você muitas vezes se sente como Noé, eu me sinto como Noé. Parece que nós estamos construindo uma arca para uma chuva que não vai chegar.
Mas deixa eu te dizer, Deus vai te honrar. Permanece fiel nele, permanece fiel na palavra, permanece fiel na visão que o Senhor te deu. Glória a Deus, aleluia. O Senhor vai te honrar. E a sua honra não é aqui, nós não devemos esperá-la aqui, ela virá no céu, junto de Deus. Quando Deus aguardava com paciência, enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8 se salvaram por meio da água. Essa água, diz o versículo 21, prefigurava o batismo de agora, que vos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa, pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, tendo subido ao céu, está sentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e das potestades. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os humilhados, disse Jesus, serão exaltados, e a exaltação aconteceu primeiro na vida dele. Apóstolo Pedro nos aponta isso. Eu quero orar por você. Estamos terminando essa palavra. Eu quero orar pedindo a Deus que Ele possa te abençoar, que Ele possa entrar na sua vida e te abençoar. Antes, porém, visite aí as nossas redes sociais, tá? Missão Somos Um, no Instagram e no Facebook. Comunidade Coração Novo, também no Instagram, também no Facebook. Vai ser uma alegria estar com vocês. Pai de bondade e de misericórdia, pelos méritos da morte e ressurreição do teu Filho Jesus, pela ação, pela força e unção do Espírito Santo, pela poderosa intercessão de Maria Santíssima, Mãe da Divina Misericórdia, eu te entrego agora a vida de cada um dos irmãos e irmãs que acompanharam esse vídeo, que acompanharam essa ministração, neste domingo de misericórdia, mas em qualquer outro dia em que esse vídeo for publicado, for tocado, Senhor, que essa pessoa que está acompanhando seja abençoada, Senhor, seja abençoada com a água que desce do céu, com a água do Espírito, aquela mesma que jorrou do teu coração, e entrando a água do Espírito no coração, ela regue o solo do coração, do interior de cada pessoa, e a semente que foi lançada aqui, Senhor, possa crescer como árvore frondosa e gerar frutos 100 por 1, para que haja salvação e cura na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, para que haja salvação e cura na vida da família dele, da família dela, na comunidade, Senhor. Abençoa, Jesus, a paróquia de São Sebastião, abençoa a vida do Luizinho, da comunidade dele, de todos aqueles que estão envolvidos, Senhor Deus, no projeto de evangelização dessa paróquia, em particular da vida do nosso querido Padre Elisandro, Jesus. Abençoa cada um, nós te pedimos, com a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela possibilidade de ter estado aqui com vocês, de ter partilhado essa palavra. Eu espero poder ter colaborado com a vida espiritual dos irmãos, das irmãs, nesse período que nós podemos estar juntos. Espero poder em breve visitar os irmãos, as irmãs, e a gente ter um tempo precioso de comunhão na presença de Deus. Mais uma vez, fica o convite, visitem as nossas redes sociais, Comunidade Coração Novo, Missão Somos Um. Será uma alegria poder contar com a presença de vocês, ainda que virtual, nesse tempo. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos traga paz nesse tempo de pandemia, que Ele nos ajude a aproveitar bem desse tempo para fazer da nossa família uma escola de misericórdia, para que a nossa comunidade seja uma comunidade
de misericórdia. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.